Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente tá aqui. Esse dia chuvoso, agora abriu um solzinho, mas a noite foi de chuva, né? E começou o tempo dela, né? Então, a gente vai meditar logo agora pela manhã, né? Essa palavra que está no livro de Tiago, é um livro pequenininho, mas que nos traz grandes ensinamentos, né? E hoje, passando aqui, me deparei com essa passagem, achei interessante meditá-la, né? Então, a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela está no livro de Tiago. Tiago, aqui ó, Tiago. No capítulo 5, no versículo do 7 ao 20, né? Vamos dar uma meditada aqui. Do 7 ao 20. E a palavra de Deus diz: perseverança e paciência cristã. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Olhem o agricultor. Ele espera pacientemente o fruto precioso da terra até receber a chuva do outono e da primavera. Sejam pacientes, vejam também, fortaleçam os corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados. Vejam, o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falam em nome do Senhor. Nós consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram falar da constância de Jó e conhecem o fim que o Senhor reservou para ele, porque o Senhor é rico em compaixão e misericórdia. Sobretudo, irmãos, não jurem, nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que o sim de vocês seja sim e que o não seja não, para não se exporem ao julgamento. Alguém de vocês está sofrendo? Reze. Está alegre? Cante. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se ele tiver pecado, será perdoado. Confessem mutuamente os próprios pecados e rezem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo, feita com insistência, tem muita força. Elias era um homem fraco como nós. No entanto, ele rezou bastante para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois ele rezou de novo, e o céu mandou chuva, e a terra produziu seu fruto. Valor do auxílio fraterno. Meus irmãos, se alguém de vocês se afasta da verdade e outro o faz voltar, fique sabendo que a pessoa que reconduz um pecador do caminho errado salvará a si mesma da morte e cobrirá uma multidão de pecado. Palavra da salvação, glória a vós. Então, pessoal, o que a gente vê aqui? A gente vê vários pontos aí onde a gente pode levar para a vida esse ensinamento aqui de Tiago, né? Tiago dizia àquela comunidade, né? Tiago dizia àquela comunidade que eles precisariam ser pessoas pacientes, né? Pacientes e perseverantes na misericórdia de Deus. Por quê? Porque a misericórdia de Deus nos alcança. Mesmo a gente sendo pecadores como somos, desobedientes, mas a sua misericórdia, ela nos alcança, né? Então, mas existe um tempo determinado para cada coisa. Então aqui você vê que o profeta, ele cita, ele dá um exemplo de um agricultor, né? A paciência de um agricultor para que ele possa colher ali aquele fruto, né? Que ele plantou, aquela rosa, aquela coisa que cresce, só que para isso tem um tempo muito grande. A palavra diz, ele compara com o agricultor, né? Que o agricultor que prepara a terra, né? Prepara a terra, planta, espera o outono, o inverno, né? Para que aquilo cresça,
né? E possa dar frutos e frutos bons. É isso? Então, ele compara com isso. E para isso precisa de tempo, né? Precisa de tempo. Nós precisamos entender aqui nessa passagem que a gente precisa ter paciência com as coisas. Precisamos ser pacientes na doença, principalmente. É uma das coisas que tira a nossa paciência. Porque a doença é uma coisa que quando ela chega na tua vida, ela é muito lenta, né? Quando é verdadeiramente uma doença assim grave, um câncer, você vê o sofrimento que uma pessoa passa. Nem todas conseguem se salvar, né, de um câncer. Mas você vê a luta que é, né? Você vê o sofrimento que é das pessoas que fazem esse tratamento para câncer, que é a quimioterapia. Então, você vê a demora. Então, o que é que Tiago nos traz hoje? A paciência, né? Ele fala aqui que a gente precisa ter paciência. Pedir a Deus, mas aqui embaixo a gente vê, né, a importância da oração. Você reza, 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 reza e não vê resultado, não é assim? Então, a palavra hoje diz que você tem que rezar, 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 porque você vai ter um resultado. Eu não posso te dizer o dia que você vai passar um ano rezando, você vai passar uma semana, você vai passar um mês, você vai passar 10 anos rezando. Eu não sei te dizer ao exato o momento em que Deus vai fazer valer na sua vida aquilo que você pede. Mas de uma certeza nós temos: Ele vai te ouvir. Então a palavra também cita aqui, né? Elias, que era um pecador, a palavra explica bem. Era um pecador como nós, mas ele pediu sem cessar que não chovesse. E durante 3 anos a palavra diz que não choveu naquele lugar. Depois, né, para não deixar nenhum tipo de dúvida, ele pede para que se coloque chuva na terra, né? Ele implora para Deus a chuva e a chuva cai. Então isso aqui mostra que nós precisamos ser perseverantes na oração sempre, nunca deixar de orar. Sempre orar por aquela pessoa difícil que você tem em casa. Sempre olhar para orar para o seu esposo que bebe, que chega embriagado, né? Que não está mais provendo ali a família. Reze sem cessar. Reze para seu filho que está na prostituição, sua filha que está nas drogas. Reze, reze, reze sem cessar. Peça a Deus a graça da paciência, porque sem paciência a gente não pode fazer absolutamente nada, nem por nós, nem pelos outros, né? Muitas vezes a gente se perde na caminhada, porque a gente não tem paciência. Muitas vezes a gente almeja algo na nossa vida, mas a gente não tem paciência de esperar. Aí a gente atropela, pega o caminhão e sai atropelando quem está na frente, porque a gente quer chegar muito rápido ao nosso objetivo. E São Tiago nos ensina que a gente precisa ter a paciência de um agricultor, né? Você imagine, o agricultor, ele está ali plantando com a esperança de que a sua roça vai dar certo, né? Que o seu canteiro vai dar certo, né? E muitas vezes espera, e muitas vezes não cai chuva, muitas vezes não dá um bom fruto e ali é tudo perdido, né? Então, mesmo sendo desse jeito, correndo o risco de perder toda a safra ali que foi plantada, mesmo assim, o nosso profeta São Tiago, ele cita os agricultores, porque é uma paciência de Jó, como se fala, né? São pessoas pacientes. Você já pensou se essas pessoas plantassem e de instante em instante eles fossem lá, de mês em mês, por exemplo, eles fossem lá cavar para olhar se está saindo, se não está saindo, o que é que está acontecendo? Imagine você se fosse assim, né? Mas não. Outra passagem que a gente vê aqui, né, é quando é sobre a oração e sobre a confissão. Fala-se aqui, precisamos nos confessar uns aos outros. Precisamos
contar aquilo que desagrada o coração de Deus, que estamos fazendo, que estamos aprontando. Através da confissão, há um perdão incondicional do Senhor Jesus para a nossa vida, né? A palavra diz que depois disso, a gente ganha o céu. Depois que a gente se abre à confissão, a gente ganha o céu. É como se o céu tivesse aberto para nós. Então, a partir do momento que tu vai confessar, que tu sai, tu bota o pé na rua, tu é uma nova criatura. O que era velho passou. Jesus apagou ali todo o teu pecado até a tua confissão. É apagado ali. Mas para isso você precisa também estar com vontade de sair da tentação, do pecado, seja lá do que for. Você precisa querer no seu coração a mudança para que vale a pena. Porque se você está indo só para mostrar a ABC que você está indo, não adianta. Porque Deus, ele conhece o teu coração, ele sabe se verdadeiramente você está querendo isso aí, né? Então, quando acontece, quando a mágica acontece da confissão e você é perdoado verdadeiramente por Jesus, a tua vida ela está toda renovada dali. E a gente precisa entender isso para que a gente possa verdadeiramente mudar. Porque muitas vezes a gente sai da confissão, bota o pé lá, quando a gente bota na rua a gente já está pecando, já está fazendo errado. Mesmo sabendo que a gente não quer aquela vida para a gente. Que depois que a gente recebe o Espírito Santo, conhece o Espírito Santo, a gente não se dá mais bem com as coisas terrenas. Principalmente as coisas que nos tira, né, nosso foco, a nossa paciência. Não. Então hoje a palavra de Deus ela vem nos ensinar sobre isso. Precisamos orar sem cessar. Veja o exemplo de Elias, né? Veja o exemplo de Elias. Foi realizado o que Elias queria, né? Então, a gente precisa acreditar mais nesse Deus. A gente precisa depositar toda a nossa confiança nele e não em amigos e não em pessoas que estão do seu lado. A gente tem que confiar nesse Deus aqui. É esse Deus que tudo faz, que tudo pode, né? É sobre esse Deus que ela lá tá viva, né? Tá viva. Então, a gente precisa entender isso. Mas aqui embaixo a gente vê, aí já aqui no finalzinho a gente vê, né? A importância que nós damos ao irmão. Aí vem falar do amor fraterno, que amor fraterno é o amor uns com os outros, amar uns aos outros, né? Assim como o mandamento nos pede. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amor fraterno. Quando eu tenho esse amor pelo irmão, eu vou querer levá-lo para o céu comigo, né? Eu não vou querer empurrar ele para o inferno, né? É o que a palavra diz aqui. Quando eu aconselho uma pessoa que está em pecado a sair daquele pecado, a tomar o rumo certo, muitas vezes são pessoas até que já conhecem a palavra de Deus, muitas vezes são pessoas que vivem dentro da igreja, mas que em algum momento se desvia, né? E se eu sou a pessoa que estou de fora e não ajudo aquela pessoa a voltar ao caminho, né? Eu posso perder a minha própria salvação. Mas se eu consigo trazer a pessoa, é o que a palavra diz, se eu consigo aconselhar a pessoa a ponto da pessoa não fazer aquilo, o céu está me esperando, de braços abertos. Eu posso ter certeza que a salvação está à minha espera. Por quê? Porque eu consegui tirar aquela pessoa dali. Não é bem o que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia o que a gente vê é as pessoas tentando empurrar as outras no abismo que está. Muitas vezes está no abismo, muitas vezes está no pecado, muitas vezes está ali fazendo coisas erradas e pensa de uma forma, eu já vou para o inferno mesmo,
fulano vai comigo. Então começa a aconselhar a entrar na mesma vida. É como um drogado. Você tem envolvimento com uma pessoa que se envolveu com drogas, você vai também entrar na mesma rota ali. Por quê? Porque é o caminho da pessoa. E quem está ali diz, eu não saio mais, eu não consigo sair mais, então eu vou puxar fulano. E aí começa a te convidar. E aí tu começa a experimentar. E depois que tu experimenta, tu não quer sair. Então tu tá na mesma situação. Então uma pessoa dessa pode perder a salvação. Porque sabe, tem consciência de que tá na merda, de que tá ali, sabe? Envolvido com coisas erradas e te leva. Te leva. Então, a palavra vem dizer nitidamente, se você consegue aconselhar a pessoa a não fazer e a pessoa não faz, né? Você tem grande chance de encontrar o céu quando você sair dessa vida, né? Acontece muito em questão de abortos. Muitas vezes, amizades que você pensa ser amigo, muitas vezes, fulano, eu vou abortar. Chega, vou abortar. Ah, rapaz, eu conheço uma clínica, ó, top. Eu conheço uma clínica, eu conheço um médico, eu conheço um procedimento ali, só é tu pagar tanto, X, vou te levar lá. Aí leva a pessoa para fazer aquele ato miserável, né? Não se preocupe, porque não é só o pecado, não é a mãe da criança que está abortando que vai levar o pecado, não. Você também vai levar o pecado. Eu também levo o pecado se eu ajudar uma situação dessa. Eu também levo o pecado. E a palavra diz, eu posso perder minha salvação também. Agora, quando a gente aconselha, tenta mostrar àquela pessoa que existem meios de criar aquela criança, de não ver a situação com os olhos que ela está vendo, né? Que para tudo se tem um jeito. E ali de mansinho você vai conseguindo ali, né? Você vai apoiando ali. Ah, mas meus pais não vão querer, vão me botar para fora e aquela danação. Não se preocupe, a gente vai ver o que é que vai fazer. A gente vai te ajudar, a gente vai fazer uma campanha, a gente vai conseguir as coisas, mas não aborta, não faz isso. Então, aquela pessoa desistindo daquilo ali, você tá se garantindo diante de Deus, né? É mais ou menos isso. Então, hoje a gente precisa aprender que precisamos orar sem cessar para conseguir tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente almeja. Estando assim no coração de Deus, é realizado, mas não é realizado da noite para o dia, né? É demorado. E a gente também aprende a exercitar a paciência. Precisamos ter paciência, né? Nada é para agora, nada é para agora. Em se tratando de oração, em se tratando de vida espiritual, em se tratando de coisas que a gente deseja no nosso coração, dependendo de Deus, não é para agora, né? É para só Ele sabe. O tempo é dele, né? Então a gente não pode blasfemar. A palavra diz: não briguem um com os outros, né? Não briguem, não insultem, né? Para que você não seja julgado diante de Deus. Tenha paciência com as coisas e perseverança na oração. Peça, peça, mesmo que você não veja resultado, você peça. Porque se for algo bom para você, Jesus vai te dar. Mas Ele vai te dar na hora dele, entendeu? Então, é sobre isso. Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.